Boa tarde. Oi, Bumi, tudo bom? Tudo ótimo. E você? Boa tarde. Tudo tranquilo, boa tarde. Oi, Bom Márcio. te ver. Oi, boa tarde, Mumi. Beni? Cadê Beni? Oi, Jéssica. E aí, como você está? Parabéns, né? Ai, Mais uma agora eu vez. já voltei ao normal. Estava assim, ontem, né? Muito bom, né? A Mumi fez essa passagem ontem para o Iama. Ai, que bom. Parabéns, Bumi. É, Obrigada. Junto com o Godot, então foram duas energias, né? Fortes no mesmo dia. muito bom, né? E E aí, aí, Benê? tá sem som. Tá desligado. Tudo bem aí? Aí, Ô, Gilmara, Gilmara, tudo bom? você também. Ô, Gilmara, pode ir aceitando o pessoal que já está como coordenadora também e a Márcia também. Tá. Tá? Qualquer um pode aceitar as pessoas e tem autonomia, tá? Tá bom. Para alguma emergência. Então, como é que foi a semana? a semana foi boa, a iniciação foi forte. É, Marcos? O que teve novidade aí, Bumi? Deu e o Godot. É? É, Então, pelo jeito, você não tem novidade para contar hoje, né? com certeza. Ah, é. Maravilha. E aí, como é Então, que vocês estão também? aqui no meu caso está tudo bem, ainda estamos aqui ainda com um probleminha de microfone, mas acabei e câmera, mas acabei colocando uma câmera aqui externa para poder resolver a situação. Tá bom. Quem que vai fazer a apresentação? É a Gilmara ou a Márcia? Hoje sou Gilmara, eu. Hoje sou eu. Ah, você apresenta por aí mesmo ou você quer que eu apresente para você? Eu posso apresentar. Você vai colocar o logo azul? Tá, eu acredito que vai dar para colocar, tá? Tá, vamos testar então. Tá, eu estou abrindo aqui para testar e já vamos ver. Oba. Apareceu o Globo Azul? Não, apareceu uma parte do teu computador. Tá começando mais cedo. Já está aqui quase 4 já. 2 minutos. Apareceu? Sim. Vou testar o som. Boa tarde. Tá dando ok, né? Sim, já tá saindo o som, sim. Boa tarde. Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde, Tânia. Boa tarde, Tânia.
Oi, Márcia, tudo bem? Tudo bom? Bom ter você aqui. Ah, obrigada. E a todos, né? Bom a gente estar juntos. Som. É. Quer fechar? Boa tarde. Boa tarde, Ivone. Boa tarde ao Álvaro também, ao Carlos Fernandes, Marileide, todos que se manifestaram aqui no chat, a Dani, lá de Alagoas, né? A Eurípides, sempre presente, o Helder, eu sei que o Eduardo também está presente, né? Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Então, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para mais uma tarde de conversa de domingo. E muito bom estarmos todos juntos. Então, passamos agora para a Gilmara fazer a apresentação do nosso tema de hoje, que é mônada. Inicialmente, o brasão da eubiose, com o seu lema Spes Messis Inseminis. Os avisos legais da Sociedade Brasileira de Eubiose. Hoje o tema vai ser as mônadas. Esse encontro, essa tertúlia, é das representações de Alto Paraíso de Goiás e Cascavel, no Paraná. Inicialmente, as mônadas, segundo o JHS. Mônadas tem origem grega e significa unitário. Uma mônada é um centro de consciência, centelha na chama. Ela participa das qualidades do todo, onde é parte integrante, onisciente, onipotente no seu próprio plano. A mônada é limitada no seu meio de ação, pelos veículos de que se serve para agir nos mundos inferiores. Ela é o grande eu, o Purusha, o espírito no homem. Ela ganha pouco a pouco o eu consciência, graças à evolução da matéria, que se adapta progressivamente aos fins do espírito, o qual não faz senão desenvolver as responsabilidades limitadas que nele vivem, por toda a eternidade. A mônada atravessa cada uma das suas divisões, desenvolvendo em si o princípio correspondente a cada uma delas, até chegar à última categoria da existência mineral. A seguir, a mônada vai a outro globo planetário, a fim de passar por uma existência vegetal. O longo estágio ou ciclo da mônada em um reino já percorrido, tal mônada mineral, depois de ter passado por uma dupla evolução nos diversos graus. Neste reino, ela desenvolve igualmente os 7 princípios que compõem sua nova fase de existência. Depois, ela passa ao mundo animal, mas somente depois de ter esgotado todos os graus compatíveis com as formas de vegetação. Enfim, seguindo a mesma sucessão de mutações, ela chega à animalidade.
para, do mesmo modo, tornar-se uma mônada humana. Daí ela começa do selvagem ao mais evoluído homem, senão o adepto, ou aquele cuja consciência já tendo atingido o máximo da evolução terrena. Sem falar em outros seres pertencentes à ronda futura, desde agora, trabalhando para tal fim, se acha em condições de poder auxiliar ou servir de guia aos que se fizeram retardatários na espinhosa vereda da vida. Estudando-se as diversas características humanas, poder-se-á avaliar que, de lutas e sacrifícios, são necessários para alcançar tão grande desiderato, significa essa grande aspiração humana, né? A humanidade é tal como um imenso rosário que, se tivesse despedaçado em suas contas, espalhadas por toda parte, mas cujas contas devem ser encontradas para formar novamente o rosário. Sabem os mais evoluídos homens, ou aqueles a quem demos o nome de adeptos, que essas contas, as mônadas, aparentemente limitadas, possuem um número certo. E assim sendo, é lógico que cada uma delas tenha seu número especial. Daí diz-se que A ou B não possui propriamente um nome que se usa na Terra, mas o número que lhe é correspondente, e até determinada nota musical e cor, já que tudo isso se acha ligado entre si. Acreditamos que todas essas coisas se acham ligadas ao mistério do número 777, e que tudo quanto se tem falado sobre tal número não passa de espessos véus que encobrem cada vez mais um mistério, que só é desvendado pelo homem no momento justo em que se harmonizar com ele. A fonte dos estudos trazidos aqui é da revista Dharana, 75 e 76, de 1933. A mensagem do professor. Cultive a verdade em todos os momentos de sua vida, e a verdade o levará ao progresso. Seja verdadeiro em todos os pensamentos, ações e emoções, e nada lhe ocorrerá de mal. Deixe que a divindade se manifeste por seu intermédio e procure ouvir a voz silenciosa que lhe falará no fundo do seu coração, por meio de sua consciência. Do Pequeno Oráculo, número 179, professor Henrique José de Souza. Os contatos de Alto Paraíso de Goiás, de Cascavel, e também dos cursos online da Eubiose. E agora abrimos para a conversa, nossa tertúlia. Maravilha, esse tema de hoje é um tema que já estava sendo comentado há algum tempo, e no último encontro, então, ele voltou à tona e foi decidido, então, pela Márcia Gilmara e por sugestões aí que ele seria o tema de hoje. Esse tema da mônada, na verdade, para quem, se tiver alguém pela primeira vez, tendo contato com os conhecimentos eubióticos, pode estranhar um pouquinho, porque ele provavelmente teria como requisito, assim, a gente ter um pouquinho de conhecimento da cosmogênese, para poder refletir um pouquinho sobre a mônada, mas como a maioria aqui já são membros da eubiose ou estão em algum caminho iniciático, eu acredito que a maioria vai ter condições de meditar sobre o tema. Então a palavra fica aberta, mas antes de um comentário, do comentário aberto, pedi para a Márcia fazer um comentário sobre a pesquisa que ela fez sobre mônada e o que ela tem para falar do ponto de vista que ela conseguiu entender. Por favor, Márcia.
o texto que foi trazido hoje é um artigo do professor. E é assim, como tudo, né, do professor, cada parágrafo assim merece uma reflexão, um entendimento maior, porque é sempre muito profundo, né? E aqui o professor, então, vai falar sobre a mônada, que é o espírito no homem. E coloca, assim, sobre um aspecto, ele diz assim, uma breve anotação, uma simples anotação, né? Então, que a mônada começa na vida pelas mais baixas categorias do reino mineral. Então, ele faz um apanhado rápido sobre isso, né? E depois do reino mineral, aqui corresponde 7 divisões, passa para o reino vegetal, para depois ao animal e só então passar ao hominal, a nós. Né? Então tem todo um processo. Esses aspectos a gente vai poder conversar hoje e merecem também ser assim explicados em outras palestras, em outros encontros nossos. Então, esse é para a gente começar a tomar contato com o tema e ouvir, né, o que cada um entende, para nós nos aprofundarmos mais. E é interessante também que ele diz, né, que o homem, na verdade, tem esse nome, né, assim, na vida que a gente tem, mas que, na verdade, ele tenha um número correspondente, um som, uma cor, e que o homem vai chegar a esse entendimento quando se harmonizar com esse conhecimento. Mais ou menos, esse é um pequeno resumo, brevíssimo, que é falado hoje, do que será falado hoje. Muito bem, Márcia. É legal esse tema da mônada. É uma coisa que a gente, desde que a gente começa na iniciação, a gente tem contato com essa nomenclatura, né, com esse nome. E primeiro a gente começa a aprender lá o exercício da respiração, pranayama, depois aprendemos o globo azul, aprendemos o que é egrégora, e sobre também temos algum conhecimento sobre a Gupta Vidya, a ciência das idades, e logo em seguida, depois, com o tempo, a gente tem contato com o nome mônada. Então, vamos deixar agora a palavra, se alguém quer fazer um comentário sobre o que já entende por mônada, o que conseguiu nos estudos até agora, entender e compartilhar com a gente a sua impressão sobre mônada. Fiquem à vontade, pode levantar a mão, ou então fazer a pergunta. Fique à vontade. Isso, Márcia. Eu queria perguntar para a Márcia se ela tirou esse assunto de ontem, que a gente estava até comentando, sabe, sobre isso ontem à noite. Márcia. Então, esse artigo foi tirado. Então, esse artigo, como outros do professor, eles estão numa apostila. São dos diversos números, 1, 2, 3, 4. Eles estão compilados nessa apostila que chama assim, Artigos do professor Henrique José de Souza. Na medida do possível, é o que nós, assim, encontrando o tema, né, de uma forma assim, mais acessível, é que a gente tem procurado encontrar, sabe, esses temas diretamente na fonte, como se diz, né? Porque é importante esse contato com a fonte, né? Onde está a luz maior, a luz límpida. Então, eu posso até mostrar, que seria esse daqui, olha, vai estar assim, contrário, né? Porque está espelhado. Muito interessante. E aqui na representação nós temos alguns. Né? Quando você precisar, quiser. Obrigado.
Então, Bumi, mais alguma coisa que você gostaria de saber Não, ou porque comentar? ontem a gente estava até conversando, e a gente, sem saber, assim, né? Assim, falando aleatoriamente, que a gente, cada um tem uma cor, uma nota, e aí agora a Márcia veio falar isso e, ops, me deu uma despertada, né, Márcia, ontem. Seguindo os nossos estudos, é bem interessante essa sequência, né, que a gente está fazendo, justamente para a gente entender esse processo da descida da mônada, que nós já tínhamos conversado sobre isso, né? Mas agora a gente acrescenta um pouquinho mais com esse olhar mais para a questão da mônada mesmo, para entender que a Bumi trouxe, eu achei bem interessante de entender que nós, todo esse processo também tem a questão dos números, das cores e dos sons. Então, nós temos como se fosse uma digital, uma personificação também em outros mundos, em outros planos. E entender um pouquinho, nos aproximarmos disso, olharmos para isso, eu acho muito interessante para que a gente, sempre se diz, né, quando você olha para a coisa olha de volta para você. Então, vamos fazer esse nosso olhar para a gente poder hoje entender um pouquinho mais, nos aproximar um pouquinho mais desse processo de densificação que o nosso ser, né, o nosso eu, está fazendo. Então, nós estamos nos esforçando aqui para darmos consciência a essa descida da mônada na matéria. Então, eu acho isso muito interessante trazer esse tema. Isso mesmo. Eu estava agora, enquanto você estava falando, eu estava lembrando que até o texto cita que mônada significa unidade, né? Uno, uma partícula do todo. E partindo desse princípio de que se mônada é uma unidade, e ela é o todo se dividindo na multiplicidade para se evoluir. Então, a humanidade, ela reflete essa divisão na matéria, nos veículos que nós possuímos. Toda a humanidade poderia dizer, sim, que, até certo modo, ela é um reflexo do todo em infinitas unidades. Então, a soma de todas as criaturas, as suas unidades de consciência, vem perpassando, né, cada unidade dessa mônada, como a Márcia lembrou, ela vem perpassando desde o princípio os planos de evolução e ao penetrar no quarto sistema, no globo terreno, ele passa para passar pelas as sete rondas. Então ele passa então a ronda do mineral. Imagina só, a nossa essência primária para adquirir consciência do mineral, ou seja, para absorver essa experiência do mineral, ela ficou eons de eternidade só evoluindo no mineral. E ali ela gerou, então, N experiências de minerais. Aí surgiram os 7 minerais sagrados e desdobra-se em todos os minerais, cada um com a sua tônica. E o conjunto dessas experiências gerou um Buda do reino mineral, que tem um nome. E essas experiências do reino mineral, depois de passado, então, por todos esse processo, ela, então, se projeta numa nova ronda de evolução no reino vegetal. Né? Então, a nossa mônada, ela é o resultado dessa caminhada no reino vegetal, só depois dela passar também pelos 7 ciclos evolutivos, só 7 rondas evolutivas dentro do mineral, dentro do vegetal, é que ela vai se habilitar para passar para o reino seguinte, que seria o reino animal. Então, dentro do reino mineral, ela evoluiu a ponto de surgir várias
vários tipos de árvores ou de plantas com consciências diferenciadas, aí as 7 árvores sagradas, e aí por aí vai, que está nas lendas, assim como da lenda do mineral, das pedras falantes e tal. E também gera um Buda do reino vegetal. Dando sequência no reino mineral, a mesma coisa, no reino animal, a mesma coisa. Ela, então, depois de muitas experiências, das suas 7 rondas, os seus 7 ciclos evolutivos dentro do reino animal, ela produziu os animais sagrados, né? Produziu a maior tônica de evolução dentro do reino. E, como síntese, também um Buda representa esse reino. Isso tudo está no reino hominal, né? Então, nós temos no reino hominal os 3 reinos anteriores, e o Buda do reino hominal, que é Rabi Muni, ele está em fase de formação. Então, o ser humano, nós como seres humanos em evolução, ainda não estamos terminados. Então, por mais adiantado que a gente esteja, e por ser a parte mais, vamos dizer assim, a parte mais aperfeiçoada da evolução no quarto globo, ainda não estamos prontos. Então, como os outros reinos já passaram pelos seus 7 ciclos, nós estamos agora no quinto ciclo, nós estamos na 5ª raça. E estamos abrindo agora a 6ª e a 7ª no futuro, para fechar a evolução nesse reino nominal. Tendo em nós o quaternário, né, os outros 3, e o 4, e já abrindo o quinto princípio, que já está ligado com um outro ser, que é a síntese da evolução, que é o Buda do 5º sistema, né, de evolução. Então, só para instigar o comentário agora, e ainda temos mais 2 para dois ciclos evolutivos ainda para caminhar. Então, temos o 6º e o 7º, ou seja, a 6ª e a 7ª raça, para concluir a evolução no planeta Terra. Alguém gostaria de entrar na conversa agora, a partir desse momento? A Gilmara levantou a mão, por favor. Quando você traz essa questão inicial da definição do nome mônada, né, que seria unitário, e mesmo quando, na hora da apresentação, isso veio muito forte para mim, uma imagem de uma gota no oceano. É uma gota só, mas isso ela representa o oceano inteiro. Então, fazendo essa analogia como o nosso eu, a nossa partícula divina, ela é parte do todo, e quando a gente faz esse processo de conseguir dar consciência e se conscientizar que nessa gota ela contém também as características do oceano em si, você traz esse todo, esse Deus, mais para perto de você. Então é um processo divinatório você tomar consciência disso. Eu achei isso muito, muito forte, muito bonito. Isso mesmo. Márcia, pode seguir. Complementando o que o Beni e a Gilmara disseram, né? A grandiosidade da criação chegando até nós, né? Passando por todos esses reinos, pelas almas grupais, né? Os 3 reinos anteriores, e passando esse momento do reino nominal, e os outros que se seguem, né? Então, essa consciência que o homem é considerado ápice atualmente, né? Mas sem perder a consciência de como se chegou até aqui.
Que nós já passamos pelos sete fases do reino mineral, 7 fases do reino vegetal e também do reino animal. Então, essa integração que acho que procurar ter com esses reinos, porque eles também estão evoluindo juntos, juntamente conosco, né? Tudo interligado. Eles também um dia vão se tornar, né? Vão passar a ser homens, né? E nós também outros estágios mais avançados. Essa integração. Então, Márcia, isso leva a gente pensar naquelas frases do professor do Édipo dos pés inchados, né? Então, ele diz que o eterno peregrino, o caminhante divino, é aquele que passa de globo em globo, né, de ciclo em ciclo, de reino em reino, fazendo a sua caminhada de resgate, né, de transformação do espírito, da matéria em consciência, ou seja, transformando vida em energia. Então, o eterno peregrino é o próprio eterno, né, que se manifesta através do Buda, né, o Buda, ou então o rei do mundo, ou então a gente também pode falar que é o próprio Avatar, né, que se manifesta ciclicamente, mas no fundo é a própria divindade que está encarnada, que está crucificada na matéria e nesses reinos, fazendo com que esse reino vá se despertando, essa matéria vá despertando, até que um dia tudo isso se integre novamente com consciência no plano superior, que a gente chama de espírito, né? Ou seja, o espírito é definido como a parte da matéria que já atingiu um nível de consciência, e a matéria seria o espírito ainda em busca de consciência, para ser iluminada, a parte ainda que precisa ser adquirir a consciência da sua origem. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa, fazer uma pergunta? Vamos ver aí se tem algumas perguntas. Está todo mundo quietinho hoje? Ah, tá. Então vamos lá. A Márcia levantou a mão outra vez. Complementando assim, o que o Beni está falando agora, que o professor diz aqui que a humanidade é como um imenso rosário, que se tivesse despedaçado e suas contas espalhadas por toda parte, mas cujas contas devem ser encontradas para formar novamente o rosário. Eu achei interessante essa consciência sempre, né, de unidade, integração. Isso. Essa ideia de rosário, eu lembro desde quando a gente é de origem católica, né? Então a gente sempre tem aquela coisa do terço, de rezar o terço. E aí, agora meditando sobre o terço, eu ficava lembrando, né, de como é feito o terço. E o terço é engraçado, ele tem lá uma cruz, depois tem uma continha que representa o Pai Nosso, né, uma unidade lá, né? Depois 3 continhas que rezam 3 Ave Marias, que eu associo à Trindade, né? E depois, novamente, a unidade que eu associo à Trindade se transformando na unidade, né? Tanto qualquer que seja da parte da Trindade, seja a causa e efeito, ela se transforma. E depois ela passa por 5 grupos de 10, né? 5 grupos de 10, que é chamado de mistérios, né? E cada mistério, então, se medita um trecho, ou seja, depende do tipo da meditação que vai fazer, se é sobre a vida do Cristo, ou assim por diante. Então, tem esses mistérios, e é bem engraçado que são 5 os grupos. Então, eu associo com as 5 raças que nós já percorremos, né? Então, se você faz o rosário, então, o rosário, ele de uma forma velada, ele distribui para a humanidade o próprio conhecimento iniciático, que nós somos a quinta. A humanidade já passou por 5 estados de experiência, 5 experiências, né, através daquelas 10 contas, das 10 Ave Maria que a gente reza, né,
que são sete são as raças, e tem a Trindade experienciando, então dá 10, né? São as 10 hierarquias fazendo essa caminhada que seria o eterno peregrino fazendo a caminhada na matéria. Então a gente recorda no rosário, depois se reza, lá se pronuncia uma ladainha, que tem a ver também com muitas coisas dos mundos internos, que eu vejo que na ladainha, se ele for meditar lá, tem coisas ocultas, né? Por exemplo, se fala assim, Torre de Davi, Arca da Aliança, Porta do Céu, etc., né? Então, e depois funde novamente e o rolar se fecha, né? Você veja só no eterno, novamente, passando pela Trindade. Eduardo, por favor, com você. Oi, turma, tudo bom, Bené? Muito legal isso que você falou do rosário. Gostei muito dessa analogia que você fez. Eu não conheci. Achei bem legal. Em todo lugar, né? Para quem tem vamos dizer assim, a visão, o conhecimento das coisas, em tudo você vai ver esses mistérios, né, manifestados de alguma forma. Então, é bacana isso. Me chamou a atenção no texto que o professor fala da mônada, que ela, no mundo dela, no mundo espiritual deve ser, né? Ela é onipotente e onisciente. Então, assim, é uma parte, mas ao mesmo tempo ela tem a consciência do todo, né? Ou seja, como a Márcia também falou, a experiência que uma mônada, que essa centelha primordial tem, é uma coisa incalculável de experiência, de sabedoria, né? É uma coisa que a gente não consegue nem imaginar o tanto de valor que tem ali. E que o professor também, no começo do texto, ele fala que é como se fosse o nosso próprio grande eu, né? Que ele compara a Purusha, né? Em sânscrito, que é espírito, ou eu também imagino o termo também Jeová, né? Da judaico, né? Que é esse homem cósmico, é o nosso próprio Jivatma, né? O nosso Cristo interno, eu imagino. Eu entendi dessa forma. E agora, uma coisa, deixa eu perguntar, alguém aí tem facilidade com uma calculadora aí para fazer uma conta? A conta de 7 bilhões e 700 milhões, que é o número de habitantes da Terra, 7 bi e 700 milhões dividido por 777, que são o número das mônadas. Quanto será que dá isso? Alguém tem facilidade aí para fazer essa continha? Depois quem fizer, conta aqui para mim. Mas se a gente fizer essa conta a Gilmara está com a mão levantada aí, para passar para ela. Minha calculadora não deu conta, tem que ser uma científica. A minha é mais simplesinha, não deu. Mas eu acho que tem gente aí que está calculando. Tá bom. Mas o resultado vai ser mais ou menos o número de habitantes da Terra para cada mônada, né? Está no chat. A resposta está no chat. Quem lê aí? Eu não tenho acesso. Não. Quem é o Helder Barreto? 9 bilhões. 9 milhões. Então, esse 9 é também bem cabalístico, hein? Também. Então, vocês vejam que nós, atualmente, a gente tem uma mônada para 9 milhões de seres humaninhos, né, na face da Terra. Então, isso aí é muito significativo para a gente pensar um monte de coisa, né? Enfim. Mas outra coisa que eu achei legal no texto foi o professor falando que tem pessoas, seres, né, de outros sistemas, né, do futuro que estão trabalhando aqui.
Ué, se tem gente do futuro trabalhando aqui, é porque o futuro já existe, realizado em outras partes, que volta aquele tema, né, do conceito de tempo, que não é igual o nosso tempo aqui da face da Terra, das horas, minutos e tal, né? O tempo é uma entidade holística, holonômica, né, que está em várias dimensões simultâneas. Então, da mesma forma que fala de transbordo, né, o professor fala de transbordo do quinto sistema para cá, saque contra o futuro, quer dizer, pegar coisas que já estão no futuro e trazer para... Como é que é isso? Então, a coisa não é evoluindo um degrauzinho de cada vez? Não, pode vir de baixo para cima também, do futuro pode vir para cá. O professor falava que o Buda Gautama, né, o príncipe Siddhartha, era um ser do sexto sistema de evolução, né? Ou seja, é um ser de um futuro, para nós, longínquo, que encarnou há mais de 2000 anos, né, na Terra aqui, e teve uma vida humana. Quer dizer, é muito intercambiável essas trocas, né, de passado, presente, futuro, consciências que sobem, consciências que descem. É uma coisa que, para nós, é muito difícil para mim, pelo menos, é difícil compreender, é um desafio, né? A gente tenta, assim, um pouquinho, não muito, para não pirar na maionese. A gente tenta um pouquinho, depois quer, mas uma hora, você nem lembra mais daquilo, aí vem os insights. É igual esse negócio de mônada. Quando eu comecei a estudar a biose, era extremamente difícil fazer sentido para mim certas coisas. E depois, às vezes, muito tempo depois, você não está nem pensando nisso, você está em outra fase da vida, de repente te vem aquele insight, isso é aquilo, quer dizer, isso é isso. Aí, eureka, né? Que é um sentimento, né, que vai vivificando a gente, vai fazendo bem, vai ampliando a consciência, o entendimento. Então, assim, é legal a gente estudar essas coisas, mas muito na maciota, né, sem gerar ansiedade, porque na hora que a gente semeia, né, tudo isso que a gente está fazendo é um processo de semear. Uma hora, e deixa lá quieto, uma hora vai brotar, vai dar frutos, né, o entendimento vai vindo. Então é muito legal o importante é a gente semear, né? E de mutirão, que nem a gente faz aqui, né? Na roça tem um mutirão, junta os vizinhos todos e vamos plantar, vamos... Todo mundo sai plantando, é muito mais gostoso. Depois toma café, come bolão e tal. E aqui, de certa forma, é um semiário espiritual também, né? Então, é isso por enquanto. É muito interessante essa troca de conversa, por isso que esse encontro a gente estimula que as pessoas descontraiam, né, e participem de maneira... Às vezes, se tem uma coisinha para falar e veio um pensamento, não precisa ficar, assim, às vezes, preocupado de falar em alguém. Não, aqui se a gente não falar aquilo que a gente gostaria de falar bem certinho, não tem problema, o importante é colocar. E nós estamos aqui justamente para caminhar junto. Ninguém é professor de ninguém aqui, né? Todo mundo aqui é peregrino, vamos chamar assim, não interessa quantos anos esteja na caminhada. Tem gente, às vezes, que nem está na escola iniciática e tem muito conhecimento, né? A diferença, às vezes, é que os conhecimentos dessas pessoas, ele às vezes tem conhecimento mais baseado na sua vivência interna, na sua parte, vamos chamar assim, normalmente ligado mais ao lado do vácuo, né, do lado do amor, e lá já ligado com a consciência do novo ciclo, as pessoas têm isso, todos temos, mas está em latência, então precisa só entrar em contato com a realidade para que isso seja identificado dentro da gente mesmo, né? Então fiquem tranquilos, participem à vontade, pode fazer suas perguntas, e comentário aqui também não é só desses três que está comentando aqui, ou quatro, às vezes o Mauri também faz os seus comentários, então, mas todos podem comentar, tá bem? Tranquilo. É lógico que às vezes a gente não tem habilidade de comentar, mas pega e faz uma pergunta, né? Eu gostaria de ver ver vocês conversar mais sobre esse lado da coisa. O Mauri acho que quer falar alguma coisa. Vamos lá, Mauri. Boa tarde. Boa tarde a todos.
Você tocou num assunto exatamente que, de alguma maneira, me toca, né? Porque eu não pertenço à eubiose e falo somente a minha experiência, a minha vivência, meu conhecimento, e que não tem uma linguagem específica teosófica, né? Eu não uso uma linguagem específica da teosofia. Então, me perdoem por isso, mas como a Márcia me convidou para esses encontros, eu apresento meu ponto de vista. E sobre esse texto, eu queria vinculá-lo ao tucuísmo, né? E eu acho que tem tudo a ver, é a primeira coisa que eu percebo, inclusive dizendo que não é mônada, mas mônadas. Então está no plural, né? E sendo assim, a mônada se desdobra em várias unidades. Então, quando o Eduardo diz que pega a mônada e divide, né? Quer dizer, divide a quantidade de personalidades humanas pelo 777, eu diria que, no meu entendimento, não se pega a quantidade de personalidades humanas, por quê? Porque a quantidade de personalidades humanas são tucos, ou seja, na verdade, ele faz parte de um processo serial, e dentro dessas mônadas, desse número, né, de personalidades humanas, não contaríamos todas elas, mas teríamos que reduzi-las às linhas tucuísticas. Não sei se eu estou me fazendo entender. Uma linha tucuística ela vai gerar uma série de personalidades, aspas aí para personalidades, né? Mas ela vai gerar uma linha de entes, de manifestações no plano mineral, no plano vegetal, no plano animal e no plano humano. E o plano humano vai gerar uma série de tucos, né? Desde dos humanos mais avançados até os mais básicos e primários. Então, nós não contaríamos como unidades personais, mas sim uma linha de tucos, então seria um número muito menor. Não sei se eu estou me fazendo entender. E nesse sentido, por exemplo, a gente na prática xamânica, a gente, que é a minha linha, um xamanismo diferenciado, né, o xamanismo arcano matricial, a gente trabalha com uma pessoa, ela vai ter identificado na sua linha, quando você aprofunda um trabalho iniciático de aprofundamento, ela vai ter um ser animal, um ser vegetal, um ser mineral. Então, você pode associar a uma determinada pessoa, no seu processo de desenvolvimento, uma pedra preciosa, determinadas plantas que têm a ver com a mesma sintonia dela, determinados perfumes, determinados metais, e aí também animais, né? E inclusive humanos, que vão fazer parte da sua linha tônica e que vão formar uma linha tucuística, desde o reino mineral até o reino humano, e inclusive indo para o reino superior. Então, você vai ter uma linhagem de mestres, uma linhagem de entidades que fazem parte da tua linha, que estão nessa sucessão tucuística. É só isso que eu queria trazer como lembrança para colocar na roda. Gratidão. Tranquilo, Mauri. Legal. Vamos ouvir a Gilmara, que estava com a mãozinha levantada. Se alguém quiser dar procedimento ali nesse pensamento, eu só abaixei a mão justamente para dar esse impacto, né? E é muito interessante o que o Benem falou, para que todos nós possamos participar também. Isso é importante, porque quando a gente se expressa, e até ouvindo a gente falar, ouvindo os outros, vem muitos pensamentos, muitos insights, então é interessante a gente poder expressar da nossa maneira. E quando a gente vai expressar, gente, é uma questão só que tem que ser de forma espontânea. Se a outra pessoa ainda não conseguir compreender, ou se eu não me fiz entender muito bem, não tem problema, a próxima vez vai ser um pouquinho melhor, e é assim que a gente aprende, né?
E é muito interessante que o Eduardo também trouxe essa questão dinâmica, de como, quando a gente inicia a iniciação, né, essa parte, assim, ó, tanto as questões de cima, quanto as questões terrenas. Então, todo esse processo é um processo dinâmico, como o Mauri também trouxe essa questão do tucuísmo. Então, nós fazermos essa interligação é um pensamento muito abstrato. E o pensamento abstrato, gente, é aquela questão que nós vamos compor o todo. Então, para a gente compor o todo, ter uma ideia válida do que realmente a coisa abstrata eu preciso ir trazendo os elementos. Eu sempre gosto de explicar, enfatizar a nossa mente concreta. A nossa mente concreta, ela classifica. Por isso nós somos tão preconceituosos, por isso que a gente julga tanto, tem essa dificuldade tão grande. Porque desde a pré-escola eu sou ensinada a classificar. Então, isso é triângulo, isso é quadrado, isso é vermelho, isso é... E assim nós vamos classificando. Isso é o dom da nossa mente concreta. Mas quando a gente vai desenvolvendo a nossa mente abstrata, nós temos que compor. Daí eu não tenho que tirar, não é excludente. E quando eu explico alguma coisa com mente concreta, eu falo de uma cadeira vermelha. Vamos pensar uma cadeira vermelha. Ela não é nenhuma das outras cores. Eu estou determinando. Então, a nossa mente concreta, ela determina e ela especifica. Quando nós vamos pensar um conceito abstrato, essa abstração, ela vai compor. Então, quando a gente pensa em tucuísmo, quando a gente pensa nas mônadas, esse processo todo, dinâmico, inclusive, de cima, né, na vertical, na horizontal, então, todo esse processo, você precisa ir compondo. Então, você vai aprendendo um conceito e vai trazendo para ele. E ele vai agregar outro conceito. O Mauri trouxe a questão da visão xamanística. Ótimo! Então, dá para você também compor e entender com base naquilo que você já aprendeu. Então, é um tipo de pensamento diferente que nós estamos aprendendo aqui, que é a composição. É como eu sempre digo da ideia de Deus. Deus é de que cor? São todas as cores. Deus tem que forma? Todas as formas. Deus é o todo. Então, para a gente conseguir vislumbrar um pouquinho, se aproximar rapidamente dessa ideia de Deus, do Deus interno nosso, nós precisamos abstrair. Então, nós estamos fazendo aqui um exercício, um esforço para que nós possamos aprender a abstrair e a compor ideias. E isso é um desafio para todos nós. Então, todos os comentários, todas as perguntas são muito bem-vindas, porque aqui está todo mundo aprendendo. Isso mesmo, Gilmara. Se alguém conseguir ver alguns comentários aí... Eu ainda não terminei, esqueci aqui, ó. Eu trouxe aqui, ó, você trouxe o exemplo do rosário, né, que tem no texto. Isso aqui é um Japamala. Não sei se vocês conseguem ver. E o Japamala, ele tem 9 sessões, né? São 12 de 9, né? Então, que vai dar 108. Então, essas divisões dessas pontas sagradas que cada linha religiosa tem um porquê, essa matemática, essa numerologia com 12 signos do zodíaco, 12 formas de nós encarnarmos aqui, e a mistura dessas 12 formas, né, do zodíaco. Então, são todas chaves iniciáticas, tanto numérica quanto zodiacal. Então, são todas formas que nos aproximam desse processo de a gente entender o todo. Então, são chaves iniciáticas. Eu trouxe aqui o Japamala para a gente também olhá-lo e entender também. Só aproveitando... Que bonito que é esse Japamala. Japamala, né? Japamala. O meu é de olho de tigre. Isso. Eu gostaria só de fazer um pequeno comentário antes de passar para a Márcia, não sei se é a Márcia ou a Mauri. Esse Japamala, que ela falou que dá 108 são dentro de um processo, por exemplo, uma Kali Yuga, ou seja, o número da Terra é 432, né, que representa uma Kali Yuga.
E se a gente pegar 7 ciclos de 27, 4 ciclos de 27 dá 108. Tá? Então, é um quarto de uma idade de uma Kali-Yuga, de 432 mil anos. Né? Então, 108 mil anos seria um ano cósmico, ou seja, um ano desses onde se compõe, cada 27 mil anos é composto de 27 ciclos de 2.250 anos, mais ou menos. Né? Então, 12 desses ciclos, né, forma 27 mil anos. E esse Jacamala, então, ele, na verdade, quem tá meditando em cima dele, está fazendo uma meditação em cima de um ano cósmico, seria um ano do povo de Badagas, por exemplo, né? Um ano para quem vive em Badagas, 27 mil anos, né? E 4 desses, 108 mil anos, que seria um terço da idade de 432 mil anos. Só para linkar, que você vê que está tudo interligado, né? Passando então para a Márcia novamente, que está com a mão levantada. A Bumi também levantou a mão. Pode deixar a Bumi falar primeiro. Rapidinho, Maravilha. é rapidinho. Não, não precisa ser rapidinho, não, Bumi, pode ir normal. Então, na visão xamânica, também, que fui iniciada pelos siberianos, o xamã da Sibéria, eles também diz, que nem falou Eduardo Lage, além do povo do futuro, há pessoas de outras estrelas encarnadas na Terra nesse momento, como Sirius, Alfa Centauro, e todas essas pessoas que o Eduardo falou, né, também, eles estão aqui a trabalho também, ajudando na evolução planetária no momento. Só isso. Legal, Márcia Bumi. É muito bom você participar também de comentário, porque isso enriquece cada vez mais. Daí estimula também outras pessoas a passarem. Isso não quer dizer que o que a gente conversa aqui, as pessoas levem como verdade, mas sim como reflexão, para que faça a síntese depois, na hora que está caminhando na escola de iniciação da qual cada um faz parte. José Dias, José Dias, quantos dias já não tivemos? Seja bem-vindo novamente. Pode falar. A Márcia não gostaria de falar primeiro, não? Sim, eu só vou complementar que o que o Amaury disse sobre um número, né, determinado e essa ligação das mônadas com o tucuísmo. Então, o professor, mesmo nesse artigo, ele diz que as mônadas, aparentemente, elas são ilimitadas, né? Mas elas são limitadas, tem um número certo, cada uma tem o seu número especial, cada mônada. Então, eu gostaria até de entender mais ainda, depois se o Amaury quiser aprofundar mais esse tema, né? Eu gostaria de entender melhor. É só isso. Com você, José Dias. Então, boa tarde, muito prazer estar com vocês aqui. Eu estou aqui me recuperando aqui de uma virose, mas está indo. Vamos ver se eu tenho força para falar. Vamos ver. É o seguinte, vamos lá. Essa visão da mônada se manifestando, né, em 7 etapas, de uma certa forma, ela é contada assim, metaforicamente, eu acho, na versão bíblica, né, que é o Criador criando o mundo em 7 dias. Né? Lógico que isso é num sentido muito figurado, né? Acaba criando uma fantasia na cabeça de muita gente, mas é um sentido figurado, 7 dias. Né? Só que aí levanta-se, eu acho que essa questão levanta-se outras perguntas, né? Surgem outras perguntas em cima disso aí. Até baseada no que o Eduardo falou também, a questão do tempo. Né? Como seria essa questão do tempo dentro desse processo de criação? Né? Porque deu para notar, até em cima do que o Eduardo disse aí, que não é
tudo homogêneo, não é tudo ao mesmo tempo. Então, parece que alguma coisa acelera mais e outra fica mais atrás. É nessa amplitude da criação, que é uma coisa tão ampla que a gente talvez não consiga imaginar, né? O tamanho disso. Parece que alguma coisa segue mais à frente e uma outra parte fica mais atrás. Isso me faz lembrar uma palestra do seu Eliseu Mocitaíba, lá em São Lourenço, sobre essa questão do Manu Mantra, né? A descida da mônada, depois a subida. Né? E ele diz num certo momento o seguinte, que os avataras, né? Esses que se manifestam aqui como avataras, Cristo, Buda, chegaram a Deus, vamos dizer, se lograram a Deus, se realizaram o seu Deus interno num Manvantara antes do nosso. E eles voltam aqui, não sei se a palavra voltar é a palavra correta, para contribuir para que essa manifestação, essa etapa da manifestação, não sei, ou esse Manvantara, possa chegar ao seu processo de redenção, né? E ao seu processo de aceleramento de evolução, vamos dizer assim. Então, a questão olha só, será que isso que eu estou vivendo aqui no momento já não foi vivido num outro ponto? Ou será que não também pode estar sendo vivido ao mesmo tempo paralelamente? Isso talvez não tenha a ver com o conceito de universos paralelos. E esses universos paralelos não estão dentro de um outro grande universo, né? Daí a mônada se manifestando. Porque quando a gente fala assim, criação do reino mineral, vegetal, animal, hominal, eu acho isso excelente. Porque explica muito bem dá uma classificação, né, para nós, assim, para nossa mente concreta, isso é muito bom. Mas talvez isso não seja, porque quando a gente fala em reino, a gente lembra que é o globo terrestre, né? A nossa experiência aqui dentro do globo terrestre. Mas isso deve ser uma coisa muito maior, né, do que essa questão dentro desse processo, desses reinos. Não sei se alguém poderia acrescentar alguma coisa a mais sobre isso. Eu só mencionei isso porque o Eduardo também colocou a questão do tempo, né? Como este tempo pode ser relativo dentro desse processo de criação, né? A minha pergunta é essa. É só isso. Obrigado. Maravilha, José Dias. Obrigado você também pela participação e contribua sempre, que a gente está aqui esperando mais gente contribuir com as suas ideias. Tem duas mãos levantadas, a Márcia levantou primeiro, depois o Helder. Então, na sequência, os dois comentários, por favor. Eu queria entrar na reflexão do José Dias, e eu entendo que quando a gente fala de mônadas, se a gente não considerar a não mônada, ou seja, o zero no processo, fica pouco compreendido. Ou seja, o oitavo, na verdade, é a lei das oitavas, né? E tudo começa com o zero. Ou seja, um universo que já existiu, se desenvolveu, deixou uma experiência e ele depois se manifesta de novo, criando outros mundos, vamos dizer assim, outros universos, outras humanidades. Então, quer dizer que toda a experiência que está sendo vivida aqui, ela já foi vivida de alguma maneira, em algum momento, ela foi absorvida, voltou ao estado de adormecimento, né? Ou seja, o zero percorre uma oitava. Quando ele chega no sétimo, vou fazer
Tem alguém com o microfone aberto aí. Está dando eco. Seria assim, vou fazer um desenho, né, para ver se eu me faço compreender. Do 0 surge o 1, a mônada, onde tudo está na integridade ou na unidade de tudo que está no 0. E ela começa a se desenvolver. Ali ela está toda concentrada, se expande numa dualidade, que é o 2, né? E então ela cria um polo de si mesma e começa um processo de manifestação, quer dizer, do estado concentrado, ela se polariza, chega ao terceiro, onde começa um processo de manifestação mais efetiva, assim, mais materializada, né? Começa a tomar forma, e no 4 ela se completa absolutamente formada. Esse 4, eu diria que é o reflexo do 0, onde o 0 é o todo e o 4 é o tudo. Ele tem a mesma natureza do 0, só que agora com tudo manifestado. E começa um processo de dissolução. Aspas aí para isso. Uma evolução, um desenvolvimento, né? Eu prefiro essa palavra, onde o quinto é correspondente ao terceiro, né? Se o terceiro é a manifestação se apresentando, o quinto é a manifestação se dissolvendo. Seria assim, se você fizer um V, né? Tem o 0 lá em cima, 1, 2, 3, o 4 está aqui embaixo na ponta do Z, representando tudo que está no todo, que é o 0. Depois você tem o quinto, que é um processo de dissolução ou de sublimação, né? De volta à essência, uma abstração de todo o processo que estava condensado no 4. O sexto forma um ponto de equilíbrio, é uma dualidade relativa ao 2, que está do outro lado, ele é equiparado ao 2. Então, o quinto ao 3, o sexto ao 2. E quando chega no sétimo, se o 1 era a unidade, era o 0 se manifestando como tudo concentrado, o ponto, o sétimo seria a condensação de tudo misturado. Ou seja, tudo que foi vivido está no sétimo, que é toda a experiência como se fosse um caldeirão, né? Está tudo ali pronto, manifestado. Completou um ciclo e volta ao oitavo, que é o 0 de novo. Ou seja, na ideia de Pralaya e Manvantara, tudo volta de novo, o universo é absorvido e essa experiência vai gerar um outro mundo, um outro universo, uma outra consciência, uma outra humanidade, etc, etc, etc. Então, voltando, a resposta foi um pouco longa, mas voltando ao que o Zé Dias apresentou, eu diria que tudo que está sendo vivido já foi vivido antes e quando no futuro acontecer, já foi vivido agora. Só mudaria o estado de consciência, talvez. Não sei se me fiz entender, mas tentei. Maravilha, então, Mauri, pelo comentário. Achei um comentário bastante interessante e tem ligação com aquilo que a gente estuda na escola iniciática, com os nomes um pouquinho diferentes, mas o princípio é o mesmo. Princípio da descida do espírito na matéria e da subida, né? Priti Marga e Nivit Marga. José Dias, você quer complementar com teu comentário? Senão, passamos para o Helder. Oi. Não, eu acho que isso que o Mauri disse, isso explica muita coisa, sim, com certeza. Agora, o que é interessante, que eu acho, é que isso não acontece assim muito, num ritmo muito uniforme. Essa é a minha questão. É como se, por exemplo, dentro de um processo de uma criação, de uma mantra, né?
eu não vou classificar numericamente, mas houvesse submanuantras. A questão dos sóis, né? Por exemplo, os incas aqui diziam que eles pertenciam, o povo inca, pertenciam ao quinto sol. Coisa bem abstrata isso, né? Um povo que para muitos é considerado assim como índios, né? Já fazerem uma afirmação dessa, você vê que para a gente que tem essa pesquisa, né? Como isso começa, isso faz sentido, né? De uma certa forma. Então, parece assim que dentro dessa grande criação que pode se repetir, né? Como a Mauri bem disse aí, já houve, está acontecendo e pode voltar a ser com estados de consciência diferentes, né? De forma diferente. Mas dentro dessa criação, parece que paralelamente tem outras coisas acontecendo e parece que há uma migração, né? Daí você tem aquela convocação da hierarquia que veio, né, para acelerar o processo do quarto senhor, né, que estava, pelo menos é o que muitas teorias dizem, né, que estava lento, aí foi convocado a quinta hierarquia, né, e aí houve a queda, aquela história toda. Então, assim, parece que tem esse paralelismo dentro de uma criação, né? Então, assim, eu não sei se eu estou enganado, mas assim, parece que o Deus que nós chamamos como Deus Jeová, né? Eu não sei se eu estou enganado, hein? Gostaria até que alguém me corrigisse, por favor. Ele é um Deus de um quarto sistema. Só que esse quarto sistema, para nós aqui, é como se fosse uma coisa assim absurdamente grande, né? Uma coisa infinita. Mas ele é um Deus de um quarto sistema. Então, assim, o que a gente tenta abarcar aqui com a nossa mente finita, né? Coisas de um conteúdo infinito, né? Muito amplo. Às vezes a gente na nossa tentativa de abarcar isso, seja numericamente, seja textualmente, né? A gente talvez tenha a tendência de limitar um pouco essa questão do tempo, né? Sendo que aí possam existir esses planos, esses universos paralelos, vamos dizer assim, dentro de um outro maior. Teve uma irmã aí que comentou, né, hierarquias vindas de Sírios e de outros complexos estelares, vamos dizer assim, para trabalhar, que estão trabalhando aqui, né, mas de que forma isso deve estar acontecendo, né? Como isso é feito? Então, essa é a questão. Eu coloquei nesses termos, e eu só estou aqui complementando só para assim, tentar dar mais alguma luz aí sobre isso, né? E se alguém puder também ajudar mais, vou ficar super feliz. Muito obrigado, hein? Obrigado a Mauri também, obrigado a todo mundo. Muito obrigado a todos. É só isso. José, eu vou usar uma imagem que eu compartilho dessa ideia com você. E por isso eu uso muito a imagem da rede e uso a imagem do touro, o touro, né? O toroidal, ou seja, é tudo ao mesmo tempo. Mas como é difícil de visualizar, que é extremamente abstrato, eu vou colocar num plano assim racional e num plano geométrico. Se você pegar uma régua e vamos utilizar somente 1 metro, né? E a régua é uma só e está atuando ao mesmo tempo. Mas você tem nessa régua o metro, o decímetro, o centímetro, o milímetro. Dentro do milímetro, você tem micromilímetros, tem nanomilímetros. Percebe? Ou seja, a régua é uma só e está atuando ao mesmo tempo. E através do 0,1, 0,2, quando chega a 1, o 1 é o 0,1.
entende? O 10 é o 0,1 e o 1. O 100 é o 0,1, o 1, o 10, ele mesmo. Ou seja, ele tem um valor absoluto e tem um valor relativo. E esse universo está acontecendo todo ao mesmo tempo. Lógico que eu estou usando uma régua, um elemento estático, né? Mas quando você diz universos dentro de universos, é exatamente isso. Ele se reproduz do micro ao macro, funcionando tudo ao mesmo tempo. As dimensões que mudariam. Depende de como eu observo, eu posso observar de um ângulo nano, milimétrico ou decimétrico, centimétrico, ou métrico, ou quilométrico, mas está tudo funcionando ao mesmo tempo. Coloca tudo isso em movimento, porque no tempo e espaço nada é estático, tudo está em movimento. Se você colocar essa régua em movimento e fizer uma esfera dela e conectar todos os pontos, esses milímetros, centímetros, decímetros, metros, está tudo funcionando ao mesmo tempo. Bom, assim que eu vejo, né? Não sei se responde a isso que eu vejo como você também. Está tudo ao mesmo tempo. Perfeito, Maurício, muito obrigado. Acrescentou muito, sim, muito obrigado. Maravilha, eu vou passar a palavra para o Eldo, que está na fila, aqui, já esperando. Depois a Gilmara, por favor. Não sei quem está primeiro, se é a Gilmara ou é o Eduardo. Eldo, por favor. Boa tarde, venerável irmão Zé Dias, é um prazer te conhecer em primeiro lugar. E eu vou tentar lançar luz a algumas questões que foram levantadas por você. Em primeiro lugar, como você citou aí que está com um problema aí de respiratório, né, de vírus, tal, alguma coisa assim, eu queria fazer uma contribuição individual, que também vai servir para o coletivo, que sempre quando a gente está doente, a gente pode fazer uma respiração em 4 tempos, que ajuda muito na nossa recuperação, seja qual doença for, mas principalmente quando ela tem a ver com a parte respiratória. Então, eu acredito que seja útil relembrar ou passar esse ensinamento, caso você ainda não o tenha, que é o seguinte. O professor recomendava a gente inspirar enchendo os pulmões de ar e começando pela parte de baixo da barriga, que é onde fica o abdômen. E aí a gente enche depois o segundo terço, que é no meio do pulmão, até encher ele todinho de ar. Aí segura um pouco, aí depois de uma forma assim, bastante confortável, tudo pelo nariz, sem respirar pela boca, evitando respirar pela boca. Quem não consegue, naturalmente, vai ter que utilizar. Aí depois vai soltando o ar. E aí quando chegar com os pulmões sem ar, segura um pouco. E aí depois você repete esse processo várias vezes, de forma que isso vá te dar um bem-estar para você se recuperar melhor da doença que esteja passando. E sempre pensar, eu vou ficar curado porque Deus assim o quer. Isso aí também é uma dica do fundador da eubiose, que o estado de espírito que a gente está e como a gente encara a doença, o bom estado de espírito frente a ela, de vencê-la, já é o primeiro passo para a vitória em cima dela. E eu tenho certeza que isso aí pode te ajudar, essas 2 dicas aí. Eu acredito que seja um lembrete para você, que você já tem esse conhecimento, pelo que eu já vi quando você falou aí das coisas. Agora, voltando à questão que você levantou, eu achei interessante porque eu não tinha essa visão, e vocês me perdoem se eu estiver falando alguma coisa
que não esteja completa, mas foi a maneira como eu ouvi e aprendi recentemente, inclusive, e que, para mim, assim como o Eduardo comentou, aí deu aquele estalo, assim. Foi muito bom na hora que eu escutei isso, de uma palestra no canal 3005, sobre cosmogênese, de um irmão da eubiose chamado Fernando Camposana. Quem quiser pode ir lá no YouTube, que essa palestra está gravada, então é possível assisti-la. Ela tem mais ou menos uma hora assim, de explanação dele, e depois o pessoal conversa mais uma meia hora. Canal 3005, que também é muito ligado a membros da eubiose, e o nome do palestrante foi Fernando Camposana, Cosmogênese. Eu acredito que se procurar no YouTube, canal 3005 Cosmogênese, já vai achar. É o Fernando Camposana. Ele deve ter de eubiose mais ou menos a minha idade. E ele fez uma das melhores palestras que eu já vi sobre o assunto. E lá, agora eu vou, de certa forma, falar da maneira como eu me recordo do que ele falou. Mas só para atiçar a sua curiosidade de ir lá e assistir direto da fonte, né? O que eu entendi que ele colocou foi o seguinte, que ele cita que existe para Brahma. Para Brahma é algo que a gente, no mental concreto, vai ser incompreensível. Nem tente entender. Mas aí ele diz que existe Brahma. E que Brahma, para se conhecer, ele limita determinada quantidade de matéria do cosmos. E aí lá ele desenvolve a evolução de determinados... desenvolve a evolução ali. E que, segundo ele, não seria somente uma limitação de matéria, uma bolha dessas. Existiram várias ao mesmo tempo, corroborando com isso que você falou do entre aspas, multiverso, que na verdade é um só, mas várias subdivisões. Então existem várias evoluções em paralelo, segundo ele colocou do que eu entendi que ele colocou nesse vídeo. E aí, em princípio, essas limitações de matéria onde existe determinada evolução, eles não se comunicariam. Um local não se comunicaria com o outro. Mas, aí já uma inferência que eu fiz, pensando agora, durante essa reunião aqui, quando a gente chegar no 8º sistema, em que a gente chega a ser idêntico a Brahma, porque a gente está na ascendente da vida energia para a vida consciência, aí a gente vai voltar a ser, vamos dizer assim, semelhante a ele, totalmente. Tipo, a gente vai ser um único, Deus único e verdadeiro, sendo semelhante a ele, já desenvolvido depois do 4º, 5º, 6º, 7º, chegando no 8º sistema completo. Só que isso são trilhões de anos. Trilhões. Nem bilhões, nem milhões, nem mil, nada disso. São trilhões de anos. E aí, uma das coisas que ele comentou é por que Brahma faz isso? Se ele é Deus, se ele é o máximo. Porque mesmo ele quer se conhecer. É como se fossem células dele, esses multiversos, é como se fossem locais cênicos, maneiras de se conhecer. E aí, para isso, ele se divide para se conhecer. E aí, simbolicamente, a gente diz que primeiro aquele pontinho, aquele círculo com pontinho, aí depois o 3, depois o 7, e aí depois 777 mônadas, e assim por diante. E aí, qual que é a vantagem disso? Porque ele diminui em essência, mas ele aumenta em experiência.
E atualmente, só para encerrar, ó, o que eu já anotei aqui, é o último parágrafo, tinha tinha mais de 5. Atualmente, só para encerrar, que eu já vi que minha explanação está um pouco longa, mas já estou dando spoiler que já estou encerrando meu raciocínio, ou minha contribuição. Atualmente, nesse ciclo em que a gente vive, a gente já está na curva ascendente. Ou seja, a gente já da vida energia para a vida consciência, a gente já está mais do que a metade. Por que isso? Porque a gente são 8 sistemas, a gente está no 4º sistema, mas já passou para o 4º globo e já está na 5ª raça desse 4º globo. Então é o início da curva ascendente de vida-consciência. A gente chegou no máximo da densificação de matéria e já está começando a sutilizar. As cenas dos próximos capítulos a gente conhece como andrógenos, alados e flogísticos. E essa raça que o que a gente chama de raça aqui não tem nada a ver com o que profanamente diz de raça, é só uma classificação. Como, por exemplo, a gente estava na Atlante, já passou para a Ariana, e a gente já está desenvolvendo a 6ª e a 7ª sub-raças, que são as raças bimânicas e atabimânicas. A raça bimânica ela é caracterizada pelo desenvolvimento do mental abstrato. Então, ao invés da gente ter um mental concreto apenas, que é esse concreto de 1 mais 1 igual a 2, de coisas palpáveis, de comparativo, de esqueminha, de cores e tal, a gente já está começando a desenvolver um mental abstrato, que, como o próprio nome diz, ele é mais abstrato, mais intuitivo, você percebe, mas não tem aquela concretude do que realmente é, e também o búdico e o átmico. Aí, era essa contribuição que eu queria dar, só para corroborar mais ou menos com essa ideia sua, porque eu achei muito semelhante a essa palestra do Fernando Camposano. Obrigado e desculpa aí a demora na minha explanação. Boa tarde para todos. Tranquilo, Helder Barreto. Estamos aqui sempre esperando a sua contribuição, sempre que você for oportuno e você quiser contribuir. Agora está aberto aqui para Gilmara e para o Eduardo Lage. Quem se criou a mão primeiro, por favor, se manifeste. Gilmara. Muito obrigada. Nossa, muito obrigada também pela contribuição trazer essa visão do todo da cosmogênese, para que a gente consiga entender. E os questionamentos que o senhor José também trouxe, José Dias, né? Esse questionamento é muito interessante porque faz com que a gente saia do nosso pensamento linear e vá para um pensamento, e o pensamento abstrato, ele é dialético. A dialética é como se fosse uma espiral. Então, você passa por um ponto novamente, só que numa oitava superior, o que foi já explicado ali, né? E é muito interessante que eu, como professora, consigo, na fala do professor, na escrita do professor, o professor escreve dialeticamente. Por isso que muitas vezes, quando a gente vai ler uma carta de revelação, alguma coisa, ou mesmo os artigos do professor, é de ficar um pouco tonto, justamente por esse movimento que ele faz com o nosso raciocínio. Ele nos leva a essa abstração. E essa abstração, ela é, sim, de uma maneira dialética. Então, ele faz uma volta a falar sobre o mesmo assunto, só que não é o mesmo assunto, é num patamar diferente. E assim a gente vai levando esse processo de sempre estar repensando sobre alguns temas, só que daí numa oitava superior. E daí dá esse eureka, esse estalo de algumas coisas que a gente entendia num patamar e agora a gente consegue entender num patamar superior. Desde que eu entenda que é só uma maneira da minha mente concreta entender a forma linear. E quando a gente pensa em noção de tempo e espaço,
tempo e espaço existe aqui nessa densidade de matéria. Em outros planos, o tempo e o espaço ele simplesmente não existe. Então é uma abstração que a gente faz assim, ó, que quando o José Dias estava falando, me veio muito a questão dos fractais, só que os fractais em movimento, e um movimento onde uma coisa ela está dentro da outra. E quando o Amauri falou sobre a malha, então é como se a malha se dobrasse em si mesmo, e elas vão fazendo o micro e o macro. Então, entender-se a cosmogênese macrocosmo junto com o microcosmos faz com que a gente consiga ter uma visão pálida da coisa que nós queremos, almejamos alcançar, né? Que é esse entendimento, né? Então, a gente, aos poucos, vai se aproximando disso. Então, muito grata à contribuição de todos aqui que me fez raciocinar e pensar de uma outra maneira. Obrigada, gente. Ok, com o Eduardo agora a palavra. Serei breve pelo adiantado da hora, mas é muito rico, né? A contribuição de todos. E a pergunta do José Dias, como perguntar é importante. Às vezes, mais importante do que achar respostas é fazer perguntas, né? Porque as perguntas abrem um leque universal assim, de possibilidades. Então, é muito legal fazer perguntas, é muito rico. Mas eu queria falar que essa questão de mônada, né? Mônada. Isso aparece na... A Gilmara falou, né? O professor Henrique ele tem essa linguagem digressiva. Então, assim, ele toca num assunto, pula para outro, vai para outro, depois ele volta no mesmo. Ele fala sobre várias coisas, parece que perdeu o fio da meada, mas mantém uma ligação no assunto original. E isso é um estilo literário, né? Muitas vezes a gente chama de digressão machadiana, por causa do Machado de Assis, que usava esse estilo também, né? E alguma coisa eu acho que deve ser da época do professor, né? da geração dele, esse estilo. Então, realmente a gente fica perdidão. Agora, quando ele escreve os artigos, aí sim ele mantém porque é uma coisa mais curta, e ele mantém uma coerência do assunto da linguagem, né? Quando ele escrevia para Darana e tal, fica mais fácil da gente entender as coisas. Agora, esse conceito de mônada, ele vem da Blavatsky, e a Blavatsky pegou isso da filosofia do Leibniz. Porque é muito importante a gente saber de onde que vem as ideias, né? Como é que elas surgem e vão passando pelos autores, pelas gerações, até chegar a gente. Então, a Blavatsky, né? Quando ela teve lá os 3 anos, mais ou menos, no mosteiro do Tibete, lá de Jigatze, uma coisa assim, ela teve contato com aqueles livros sagrados, mas os monges falaram para ela, os lamas, né, que ela não podia copiar nada. Ela podia ler e ela só podia... Então, o que ela escreveu depois, as Instâncias de Dzyan, ou aqueles livros que... os preceitos áureos, né, como é que chama? A Voz do Silêncio e tal, ela escreveu de memória o que ela lembrava daqueles preceitos. Então, é lógico que um monte de coisa se perdeu. Mas quando ela foi escrevendo, lembrando daquilo que ela tinha estudado, que ela tinha memorizado, ela procurava explicar aquilo com a linguagem da época, a linguagem científica e a linguagem filosófica da época. Então, quando ela fala das raças, da Atlântida, da Lemúria, de todo aquele negócio, das Instâncias de Dzyan, ela vinha buscar na literatura ocidental algum conceito próximo que ajudasse ela a explicar aquelas ideias originais. Porque antes de Blavatsky, ninguém tinha falado daquelas coisas. Ela foi muito original, uma autora, e todo mundo caiu de pau, dizendo que era tudo invenção dela, e depois, no século XX, muito recentemente, foram comprovar realmente que existem textos nas lamazerias lá que
que é exatamente aquilo que ela falava. Então, não deve ter sido fácil para ela, né, ser chamada de mentirosa, sendo que ela estava ali colocando a verdade dela, né? Horrível isso. Mas isso veio para a linguagem teosófica e o professor Henrique, seguindo essa linha teosófica, né? Tanto é que era a Sociedade Teosófica Brasileira, o movimento dele, usava desse linguajar, que foi muito... chamavam na época de surto teosófico, né? Do começo do século XX até meados do século XX, na década de 40, essa coisa teosófica cresceu muito, dominou o mundo, em termos de... ficou muito conhecido, né? E influenciou muitos autores, muitos movimentos, até mesmo enfim, muita coisa. Então, para ser mais sintético, eu queria dizer que essas questões, então, a mônada é um conceito da filosofia do Leibniz. Então, até coloquei lá no grupo um negocinho que eu tirei da internet para entender o que se pensava naquela época a respeito de mônada e como que eles utilizaram esse conceito, eles que eu digo Blavatsky, o professor Henrique, para explicar para a gente essas questões metafísicas do espírito, né? E isso daí é só para a gente ter uma palhinha, para a gente se situar mais ou menos no universo. Agora, essa questão que o José Dias levantou de outros universos, né, é uma questão que a física contemporânea desenvolveu uma teoria sobre isso, que é a teoria das cordas, né? Não é muito bem aceita, muito bem vista a teoria das cordas, mas alguns autores, como Fritjof Capra e outros, né, Goswami, esses físicos aí que seguem essa linha mais espiritual, gostam dessa teoria porque ela se aproxima muito dos conceitos espirituais, né, de universos paralelos. Então, assim, quem quiser pesquisar na internet, teoria das cordas é bem legal, esclarece muito dessa cosmovisão, como é que é. Agora, ai meu Deus, agora, que Deus me ajude. A questão dos outros universos, antes desse Manwantra atual, a gente não pode nem falar antes, porque o tempo começa com a cadeia de Saturno. Então, a priori, não tem antes. Tem um termo na física cosmológica que explica isso em termos de número, mas é um conceito muito complicado que é difícil de entender. Mas é a mesma coisa, é aquilo que o Coelho falou, é uma fração que se assemelha a zero. É 0, volta para o zero. Então, não dá nem para a gente falar dessas coisas. É possível que essas hierarquias anteriores tenham sido transbordadas para ajudar a criar esse Manwantra? É perfeitamente possível. Afinal, as hierarquias criadoras, aquelas primeiras arrúpicas, que criaram todos esses sistemas, Terra, Lua, Saturno, Sol e tal, vieram da onde, né? É uma questão. Então, é possível que elas tenham vindo de uma outra história, de uma outra dimensão, mas isso para nós é irrelevante. Isso não vai servir de nada para a gente. Alguns autores falam, né, dessas hierarquias criaram outros, a maneira como o nosso corpo físico, na forma de um pentagrama, né, 2 braços abertos, 2 pernas, uma cabeça, uma estrela, a coluna ereta, a forma como a nossa laringe é formada para articular a linguagem, né? Coisa que nenhum animal tem. Qual bicho que mediu a velocidade da luz? Todos enxergam a luz, mas só o ser humano maluco que pega a luz e mede 300 mil quilômetros por segundo. Então, a gente é uma criatura fora de série. O ser humano ele vai além de tudo. E até o século XIX, era da Blavatsky, do professor, a ciência era muito artesanal, ela não tinha muitos recursos. Depois que a ciência começou a ficar cara, foi que os Estados Unidos, só os países ricos, né? Os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, assumiu a liderança porque construiu aqueles radiotelescópios, lançou foguete, sonda, não sei mais o que, tudo isso muito caro. Então, a Europa, para acompanhar isso, e agora a China,
estão correndo atrás do prejuízo, né? Mas muitas dessas coisas, hoje em dia, se a gente quiser uma informação mais próxima da realidade, é mais fácil a gente pesquisar nesses conceitos da ciência do que nas teorias filosóficas antigas. A gente vai ver que tudo, no final das contas, vai se encontrar. Mas Blavatsky, Dolstein, Henrique José de Souza, Rosso de Luna, enfim, todos eles. Cada um descreveu essa coisa universal, mas o que a ciência, na época deles, não tinha elementos para fazer frente a isso. Mas hoje em dia tem. Então, vale muito a pena a gente dar uma olhada nesses sites de ciência, de popularização, de divulgação da ciência, inclusive na teoria das cordas, que é muito legal. Vou ficar por aqui, gente. Obrigadão. Obrigado, Eduardo Lages, pelo seu comentário também. Eu acredito que está todo mundo assim, sintonizado no ritmo do assunto. Agora, para a gente dar uma descontraída, vamos abrir a palavra agora para o pessoal fazer suas considerações finais e depois trocar umas palavras. Vê se a Márcia quer falar alguma coisa, parece? Dene, o Mauri quer complementar. Ah, legal. Pretendo ser rápido, mas ainda na questão do José Dias, ouvindo algumas palavras, José, eu gostaria de complementar aquela ideia trocando a régua por algo físico, material e rígido, por um elástico. Um elástico que pulsa, que se estende e se contrai. Então, essa ideia de movimento. Então, aquela mesma dimensão que seria uma régua com suas medidas, né, desde nanomedidas ao quilômetro, ela seja elástica. Então, é a primeira visão. E aí eu diria que quando o zero, que é tudo que já existiu, é o universo inteligente, né, que está aí manifesto, esse insondável, indizível, impalpável, ele manifesta-se como mônada. Então, num primeiro momento, ele ainda está no plano das ideias ou do pensamento. Num segundo momento, esse primeiro plano, num segundo momento, vai determinar, então, pensando sempre nesse elástico, tá? Primeiro veio o ponto, esse ponto condensa tudo que esse universo insondável queria, mas quando ele passa a existir, ainda no plano do pensamento do zero, ainda não tem estamos lá no zero, ele manifesta tudo dele ali, e num segundo momento, enquanto pensamento ou ideia, num segundo momento, ele vai determinar como isso vai se manifestar, onde, que material será esse elástico, com que intensidade ele vai atuar, por quê, para quê. Então, ele cria ali, num segundo momento, todos os materiais necessários para que ele se manifeste num terceiro momento. A partir desse momento, desse terceiro momento, quando tudo está definido, ele começa a se manifestar. E aí esse elástico, depois de pensado e determinado todos os materiais que ele vai se compor, cor, tamanho, intensidade, propósito, etc., ele vai então se estender e vai começar a pulsar. E nesse pulsar seria todos esses universos que a gente está falando, né? Ele se expande, se contrai, porque já está tudo determinado dentro dele. Tem uma inteligência que determinou o funcionamento dele, tanto no micro, ou seja, cada partícula desse elástico, como as grandes partículas, como o elástico inteiro. Ele já existe. Então, ele pulsa, né? Pulsando até ele complementar, ele vai se esticar até onde ele deve e vai se contrair até onde ele deve, porque já está, de alguma maneira, determinada. E vai se ligar a outros elásticos,
porque esse micro-universo e macro-universo está em relação com outros universos, que se correlacionam, né, interligam, fazendo com que, além do valor absoluto que ele tem quando ele nasceu, ele também vai se desenvolver relacionando-se com outros elásticos, num processo pulsante. E aí, nesse sentido, eu diria que, quando a Gilmara falou assim, o tempo só existe nesse nosso plano, e o Helder tinha dito, um Manvantara vai demorar bilhões de anos. Eu diria que depende de qual universo você está falando. Por exemplo, se for num universo milimétrico, esse tempo para o milimétrico vai ser o tempo determinado para ele. Mas para mim, para o metro, esse tempo do milimétrico é nada, porque para o metro o tempo é maior. Ou, se for para o quilômetro, o universo quilômetro, quando olha para o universo metro, o tempo dele é maior do que o do universo metro. Ou seja, o tempo-espaço, desde que as coisas se manifestaram, existe sempre. A diferença é de qual tempo e de qual espaço. O meu tempo não é o tempo de algum outro universo paralelo, mas o tempo lá também existe, né? Nesse sentido de que tempo, espaço, desde que as coisas manifestaram, tempo, espaço e movimento pulsante, ele sempre existirá. Só terá valores diferentes, né? Era isso, para complementar a ideia que eu lancei para o José Reis, e agradeço, então, a oportunidade. Ok, Amaury. Vamos passar agora a palavra, antes de finalização, para Ivone. Ivone, por favor, Ivone Luiza. Olha, eu não vou falar sobre mônada, não, porque eu pouco sei. Que eu apertei sem querer, na verdade. Mas existe uma publicação na eubiose que chama Fiat Lux. Ela tem um caderno de 41 páginas sobre mônada. Gente, alguém está com o microfone aberto e está dando ressonância. Era só essa publicação que eu queria sugerir leitura, né? E estudo, né? E que eu me lembro de mônada quando eu estava nos graus, que alguém me falou assim, nossa mônada fica numa estrela. E quando um ser humano se ilumina na Terra, uma estrela apaga no céu. Era só isso. Um abraço para todo mundo. Eu tenho a Fiat Lux, se alguém quiser. Valeu. Se quiser deixar o link aí, quem tiver aí condições, copia o link, né? Obrigado, Luzia. Eu não tenho o link, porque a minha é em papel, mas não vou ver se eu tenho no computador. Tá bem. Muito bem, gente. Esse tema foi muito interessante de hoje, né? E continua sendo. Vou agora, para nós passar agora para os comentários finais, aliás, para a finalização, vou passar para a Márcia fazer dar sua palavra de final, e depois a Gilmara para encerrar, e em seguida vamos abrir a palavra para o pessoal se cumprimentar e fazer a despedida. Por favor, Márcia. Então, o tema foi muito interessante, né? Todo o conhecimento que veio a ser apresentado aqui, inclusive, assim, todos esses conhecimentos, né, dizem respeito à ciência iniciática das idades, seja a forma, né, como está sendo apresentada, e mais, então, uma semana de reflexões. E na próxima semana, a gente continua com esse tema, discriminando mais a questão dos reinos, né? E também dos planos, astral, físico e tal, de cada plano, referente à mônada.
Então, mas hoje já abriu bastante assim, né, o entendimento. Então, boa Obrigado, tarde. Márcia. Márcia é a representante de Alto Paraíso de Goiás. Agora vamos passar a palavra para a Gilmara, a representante de Cascavel, no Pará, para fazer as suas palavras finais e convidar o pessoal para fazer as despedidas. Certo. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a todos pela sua contribuição. Foi muito rico o nosso encontro de hoje. Então, todos que conseguiram se manifestar, os que se manifestaram em pensamento, que fizeram essa nossa egrégora, essa nossa sinergia desses pensamentos sobre falar sobre mônada, que tudo isso faz com que contribua para que a gente consiga trazer à luz um pouquinho mais de discernimento. Então, hoje nós aprendemos um pouco mais com a contribuição de todos. Então, muito obrigada. Então, muita gratidão a todos vocês por todas as contribuições energéticas, todas as falas, todas as expressões, até inclusive no chat também. Então, muito obrigada. E até a próxima semana, né? Que a gente continua conversando um pouquinho mais sobre isso. Obrigada, gente. E está aberto. Agora pode ligar as câmeras, os microfones, podem se despedir aí e vamos para a nossa mentalização agora. Tchau, gente. Maravilha. Boa tarde, aí, tchau a todos. Gratidão. Boa tarde, Bumi. Álvaro Dias também está ali, né? Boa tarde a todos, irmãos. Boa tarde, Uma tarde obrigado. maravilhosa, de muita Cada vez união, melhor, viu? de muito conhecimento. Gratidão. Às 19 horas estaremos lá na salinha da série interna. Quem tiver interesse, entra lá. Gratidão a todos. Boa tarde. Obrigado, até breve. Muito obrigado, muito bom. Muito agradecedor. Um abraço, boa semana. Obrigado, igualmente para todos aí. Continue aí à vontade, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. 5 na sala. Muito bom. Obrigado a vocês, por todos que ficaram até o final. E até a semana que vem.